Olá, Trader Global, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo de Candles. Nessa aula vamos estudar sobre os tipos de gráficos. Além dos candles, existem outras formas que o preço pode ser representado. E nem sempre ele foi representado pelos candles, ou pelas velas, vamos dizer assim. Existem três tipos de gráficos: o gráfico de linha, o gráfico de barras e o gráfico de velas, ou de candles. No nosso módulo, vamos estudar sobre as velas, sobre os candles. Então, nessa aula, eu vou apresentar para vocês os outros dois tipos, o de linha e o de barras. O primeiro é o gráfico de linha, como esse exemplo aqui que está aparecendo na tela. É um gráfico simples, onde se desenha uma linha de um preço de fechamento para o próximo preço de fechamento. Quando você tem uma amostragem de um período mais longo, você consegue ver a movimentação geral do preço do ativo. Você ainda pode ver em alguns lugares a representação do preço por linhas, principalmente nos telejornais, quando vão falar sobre economia e tal. É uma forma, pelo menos visualmente mais fácil para o leigo entender. Tipo, ele vê a curva subindo ou a curva caindo. Eu não utilizo o gráfico de linhas, salvo uma vez ou outra, quando estou fazendo uma análise, eu vou lá e coloco só para ver se eu vejo alguma coisa relevante que talvez eu possa não ter visto nos candles. Como o gráfico de linhas só leva em consideração os preços de fechamento, eu poderia dizer talvez que os dados dele são mais limpos. Afinal, você não fica com a informação dos ruídos do gráfico durante o período, somente o consolidado do fechamento. Por outro lado, para nós que operamos períodos mais curtos, na maioria das vezes aquelas informações que estão entre os fechamentos também são importantes para a nossa tomada de decisão. O próximo gráfico é o gráfico de barras, e com ele já dá para a gente fazer a introdução do gráfico de candles, pois nas barras já são acrescentados elementos que também encontramos nos candles. O gráfico de barras mostra o preço de abertura, o preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo do período daquela barra. Olha o exemplo aí na tela e perceba as informações que temos na barra. A linha vertical representa um período selecionado. Por exemplo, se você marca 5 minutos na plataforma, essa é a informação da movimentação de 5 minutos. E temos 4 informações. Iniciando pela horizontal do lado esquerdo, temos o Open, que é o preço de abertura. Temos acima o High, que é o preço máximo daquele período. Abaixo temos o Low, que é o preço mínimo, e a linha horizontal do lado direito é o Close, ou o preço de fechamento. Essas 4 informações são muito importantes, e você, a partir de agora, tem que entender e saber identificar elas no gráfico. Essas mesmas informações você vai encontrar nos candles, quando chegarmos neles você vai ver. Até daria para você operar utilizando as barras. Você até consegue ter uma visualização legal do gráfico, às vezes até mais limpa do que nos candles. Agora, se tratando de gráfico, nada se compara à quantidade de informações e como podemos ler essas informações como no gráfico de candles. Bom, agora você já sabe que existem outros tipos de gráficos, mas você já deve estar ansioso pelos candles, não é? Mas se liga, cuidado com esse negócio de ansiedade, viu? O ansioso no trade sempre se dá mal. Até a próxima aula.